Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos falar um pouco sobre o reino de Deus na terra, sobre o meio termo e sobre o reino de Satanás. Vamos meditar sobre três pontos muito importantes. O que é o reino de Deus? Jesus, quando veio, ele edificou a sua igreja na terra e deixou estabelecido aqui o seu reino. O reino de Deus sobre a terra, sobre nós. Nós fazemos parte deste reino de Deus. A igreja somos nós. Cristo é a cabeça e nós somos membros. E Deus sempre quis precisar do ser humano para realizar seus trabalhos, os seus planos no mundo. Veremos isso desde o começo da criação do mundo, logo nos profetas. Ele sempre precisou do homem, quis precisar, não que ele precisasse do homem. Ele poderia muito bem fazer tudo sem ser preciso a intervenção do homem, mas não. Ele quis que o homem participasse do seu reino na terra. Aí nós veremos que o homem, se ele tivesse entregue a Deus, ele poderá realizar muitas coisas que, se longe de Deus, não conseguiria. Então Deus quis usar o homem para todo o seu trabalho na terra. E muitas vezes até Deus usa o maligno. A gente vê isso aí eu me esqueci agora. A gente vê isso a gente encontra na Bíblia, em vários lugares. Quando Deus quis provar Jó, ele usou o maligno. Então o diabo passou diante de Deus e falou do servo Jó na terra, e Deus disse: ele é um homem íntegro na fé. Daí o demônio, o tentador, falou: porque ele nunca castigou ele, se castigar ele já vai deixar de ser o homem de fé. E Deus permitiu que o demônio prejudicasse Jó na terra, para poder testar a sua fidelidade a Deus. E assim se fez, e Jó venceu. Então, eu estou citando só para dar um exemplo que Deus quis precisar do homem e até usa às vezes até do maligno para realizar o seu trabalho. Mas podemos ver aí, quando Jesus foi entregue para ser condenado, Deus usou de uma pessoa dos próprios apóstolos. Deus usou de Judas. Então Judas prestou um serviço a Deus, porque o Cristo deveria sofrer, deveria ser entregue nas mãos dos pecadores para poder sofrer e para pagar nossos pecados. Então assim nós podemos ver que Deus usou do apóstolo Judas para ser o traidor de Cristo. Então ele prestou um serviço a Deus. Só que poderia até ter sido salvo se ele arrependesse, mas ele suicidou. Parece que então não temos muita certeza da salvação de Judas. E assim a gente vê Judas que quando foi Cristo vir no mundo, Deus quis precisar de uma mulher
uma mulher para que o Cristo nascesse por ela. Então precisou de uma mulher. E assim por diante a gente vê que todo o plano de Deus na terra sempre é realizado por pessoas. Deus poderia muito bem agir diretamente a cada passo ele pudesse, não precisasse do homem para realizar o seu trabalho. Deus não precisava disso, mas ele quis precisar do homem, quis valorizar o ser humano. Agora, temos uma obrigação de se entregar na mão de Deus para ser instrumento de Deus na terra, porque do contrário nós seremos instrumento do diabo. Agora, é importante que vivamos a fé, estamos sempre junto de Deus para que Ele possa realizar a sua obra. E Jesus disse assim, que aquele que tiver fé fazerá mais do que ele fez. Quem tiver fé, não duvidar da fé, ainda que seja uma fé muito pequenina, ela poderá ser transformada num grande trabalho. Então, a fé é importante, porque se a pessoa tiver fé, Jesus disse que vocês tiver fé, ainda que seja pequena, fará muito mais milagre do que eu faço. E é verdade. Eu já digo que muitas vezes eu realizei muitas coisas que não foi eu que fiz. Não, através da minha fé, eu já fiz muitas coisas que se não fosse Deus, eu não teria feito. Então não foi eu que fiz, foi Deus que fez por mim. Então essa fé é muito importante. Hoje, sempre temos que preservar nossa fé. Porque se perdemos a fé, perdemos tudo. Se perdemos a nossa fé, não teremos mais nada. Daí a fé é que move montanha, a fé que nos leva a Deus e a fé que nos salva. Agora, temos na terra 3 tipos de pessoas. Uns que preservam a sua fé e vivem o amor de Deus e faz parte do plano de Deus na terra. E tem outros que ficam em cima do muro, no meio termo, uma hora pratica uma obra boa, outra hora pratica uma obra errada, e fica em cima do muro, enganando todo mundo. Essa é a pior espécie de pessoas, de homem que possa ter. E a pior espécie de ser humano é aquele que é mentiroso, enganador, e fica em cima do muro, é a favor do bem e a favor do mal. Um exemplo, muitas vezes o ser humano faz isso. Durante a semana, mente, engana todo mundo, engana até a sua esposa, e durante a semana rouba, mente para roubar nos negócios, e depois chega no domingo, vai à missa junto com a esposa, tudo beleza, parecendo um homem muito virtuoso, de muita fé, caridoso. Chega lá, doa lá para a igreja uma parte do dinheiro que parece até grande, mas não representa nem 1% do que ele roubou durante a semana. E lá ele até comunga para dizer para a mulher que ele é muito perfeito, muito justo e respeitoso, mas durante a semana ele faz tudo de errado. Durante a semana ele mente, ele ultrapassa, ele rouba, ele traz sua esposa e faz tudo errado. E no domingo ele está lá. Esse é o pior elemento que pode ter nessa terra. Porque Jesus mesmo disse assim, na Bíblia se encontra assim, seja frio ou quente, porque o morno eu vomito da boca. Se encontra aqui no Apocalipse 3, versículo 16. Apocalipse 3, versículo 16 diz assim, quantas pessoas em cima do muro
Pessoas preocupadas com salário, horário, ao invés de resultado. Pessoas que não fazem parte não faz parte dos planos de Deus. Ele fica em cima do muro. Esse é o morno que Deus vomita da boca. Deus não aceita o meio termo. Ou é ou não é. Jesus mesmo disse assim que ou está comigo ou está contra mim. Não tem esse negócio de meio termo, então meio bom, meio ruim, porque isso aí não funciona. Meio bom, meio ruim não dá. Uma hora parece muito bom, outra hora parece ruim. Esse é pior. Esse Deus não aceita e ele vai cair no reinado de Satanás na terra. Porque Satanás também tem o seu reino aqui. Satanás também tem o seu corpo. Como em Deus nós somos, Deus é a cabeça, Jesus é a cabeça e nós somos os membros, então nós formamos um corpo da igreja aqui na terra. E esse é a vontade de Deus. Agora, tem também o diabo, o tentador, tem também o seu corpo aqui na terra. O diabo também não faz nada a ninguém se não for com auxílio, com a ajuda do homem. Ele usa as pessoas para poder conseguir as suas maldades. Ele usa das pessoas para isso. E aquele que está em cima do muro, aquele que é morno, que não é nem de Deus nem do diabo, ele quer ficar no meio, então esse vai cair para o lado do diabo. Ele vai acompanhar, faz parte do reino do maligno na terra. E a gente vê muitas vezes, tem pessoas que faz coisa que a gente até diz assim, meu diabo não é igual a esse sujeito. E é verdade, porque o diabo não faz mal a ninguém, a não ser usando do homem. Agora, usando do homem, ele faz coisas horríveis, coisas injuriosas, escandalosas e tristes. Então, nós temos dois reinados, o reino de Deus na terra e o reino de Satanás. E no meio, entre os dois reinos, existe o meio termo, o morno, o meio termo, que não é nem frio nem quente, não é nem de Deus nem do diabo, ele fica no meio do mundo. Só que tem uma coisa, Deus, quando lá no dilúvio, quando Noé desceu da arca, e Deus arrependeu de ter destruído a humanidade por causa do pecado, então Deus fez uma promessa, nunca mais destruirei a terra por causa do homem. O homem maldoso deixa viver até o fim, deixa viver junto o bem e o mal até o fim. E ele disse, nunca mais destruirei a terra por causa do homem. E depois, mais tarde também tem aquela passagem do joio e do trigo, que diz que deixa os dois crescer junto até a colheita. Quando estiver maduro, chegar a colheita, aí manda o ceifador primeiro arrancar o joio e amarrar em feixe e colocar no fogo para queimar, e depois recolherei o trigo. Isso nós estamos vendo que o trigo já amadureceu, o joio já deu fruto. Antes não poderia arrancar o trigo, porque senão arrancar o joio, porque senão arrancaria também o trigo. E agora já amadureceu, já dá para saber quem é quem. Dá para saber quem é joio e quem é trigo. Agora, o bem e o mal, ele vive no mundo dentro da gente. Toda pessoa tem o bem e tem o mal, né? Ninguém pode dizer que é bom, porque só Deus é bom. Ninguém pode dizer que é mal também, somente porque também não é assim, né? A gente tem dentro da gente a força do bem e do mal. Esse é o joio e o trigo que cresceu, viveu dentro da gente, dentro da igreja, dentro da política, dentro de todas as instituições, existe o bem e o mal junto.
Não vai dizer que dentro da igreja não existia joio, porque tem muitos, mas Deus está julgando a terra. Deus já está separando o joio do trigo. Vai chegar uma hora que o joio vai ser queimado e Jesus virá para levar o trigo, para recolher o trigo. Então é muito importante que a gente esteja sempre preparado para que quando Cristo vier, nós sejamos trigo, nós estejamos do lado direito, não em cima do muro e nem do lado esquerdo do reino do Satanás, porque a vitória é de Jesus, o diabo não vencerá, apesar de lutar a vida toda, desde a criação do mundo. A força do mal vem lutando para derrubar o ser humano, mas não conseguirá. Então, quando chegar no fim, na colheita que já está chegando, o trigo já amadureceu, o joio também já deu fruto, agora dá para identificar quem é joio e quem é trigo. Vai chegar uma hora que você tem que fazer. Ou eu estou do lado de Deus ou estou do lado do diabo. Ou eu estou do lado do bem ou estou contra o bem. Que nem a gente vê agora essa política, até da igreja, o que vem acontecendo. É uma separação do joio do trigo. Fica com Deus, reza sempre para que você possa ser o trigo, possa ser o elemento bom que o Cristo virá recolher no último dia. E até isso, o reinado de Satanás, movido pelo anticristo, já foi destruído e só haverá pureza na terra. E daí o Cristo virá buscar o que é dele, buscar a noiva perfeita que ele tem na terra. A igreja de Cristo na terra é a sua noiva. E ela pecou, mas agora está separando o mal do bem. Vai separar. Pode ter certeza, nós já podemos dizer que já estamos com duas igrejas. A igreja verdadeira do Cristo, que é formada pelos cristãos, aquele que está firme na fé, que não ceder, e o outro lado aí da hierarquia humana da igreja, que está se bandeando do lado do anticristo. E o julgamento da terra já está acontecendo. Fica com Deus, reza o terço todos os dias, peça a Nossa Senhora que dê força, que nos livre dessa tentação do maligno e possa nos levar, dar a salvação. Amém. Fica com Deus, salve Maria.